Olá, então hoje a gente vai começar a discutir múltiplas alternativas. Então o que a gente discutiu até agora? Somente um projeto. Então eu, Thiago, quero comprar uma loja no shopping, eu sei exatamente a loja, o shopping que eu quero comprar e eu quero avaliar se aquela loja, naquele shopping, vale a pena eu investir ou não. Agora eu posso, por exemplo, estar na dúvida. Será que eu invisto numa loja de 40 metros quadrados no shopping A, ou numa loja de 40 metros quadrados no shopping B, ou uma loja de 40 metros quadrados no shopping C, e assim por diante. Eu tenho vários projetos, então eu tenho várias lojas para escolher, vários perfis diferentes de produtos para vender em cada um dos shoppings, das lojas, e assim por diante. E agora eu quero definir, será que eu invisto na loja A, na loja B, ou na loja C, ou não invisto em nenhuma delas? Antes a minha decisão era só, invisto na loja A ou não invisto. Agora a minha decisão é, invisto na loja A, invisto na loja B, invisto na loja C ou não invisto de maneira nenhuma. Então essa é a nossa discussão agora, vocês vão ver que isso aí vai mudar um pouco a nossa análise, como é que a gente tem que pensar um pouco a análise, mas vamos ver que os princípios de análise de investimentos vão ser exatamente os mesmos. Então o primeiro conceito que eu vou discutir com vocês é o conceito de projetos mutuamente exclusivos. O que isso quer dizer? Então se eu tenho uma alternativa A, tem duas alternativas, tá? Vamos começar com duas alternativas que é o mais fácil. Alternativa A e alternativa B, tá? Então a escolha de uma delas faz a alternativa B ser supérflua. Então, por exemplo, eu quero virar taxista, tá? E eu estou pensando em comprar um táxi. Então eu estou entre um Gol e um Celta, tá? Então vamos pensar que eu não vou contratar ninguém, só eu vou dirigir o táxi. Então não faz sentido ter mais de um táxi, né? Então na medida que eu comprar o Gol, eu obviamente não vou escolher o Celta, né? Ou vice-versa. Então a escolha de uma alternativa faz a outra alternativa ser supérflua, tá? As alternativas são independentes, tá? Então a escolha de uma ou da outra é independente, então não é tipo, eu só posso escolher Gol se eu escolher o Celta. Não, a escolha do Gol ou a escolha do Celta são totalmente independentes. E o fluxo de caixa de uma não impacta no fluxo de caixa da outra. Isso é muito importante, tá? Nessa definição de projetos mutuamente exclusivos. Outra coisa que a gente tem, além dos projetos mutuamente exclusivos, é o contrário dos mutuamente exclusivos, né? Então são os projetos dependentes. Então a alternativa A só pode ser considerada juntamente com a alternativa B. Então eu só posso comprar um se eu comprar o outro, tá? Um exemplo seria, por exemplo, tá? Tu tá numa empresa e tu quer colocar um novo sistema lá de carregamento de produtos, tá? Só que para implementar esse produto, tu vai ter que comprar um sistema de automação diferenciado. Então, tu investir nesse projeto, um projeto depende do outro, tá? Então, essa seria a definição aí, seria uma interdependência entre eles, tá? Então, uma alternativa só pode ser aceita juntamente com a outra, então a alternativa A só pode ser aceita com a alternativa B. Então, se isso acontece, né, se a escolha de uma alternativa afeta o fluxo de caixa da outra, a gente está falando em projetos interdependentes, tá? Nesse curso aqui, a gente não vai discutir projetos dependentes e interdependentes. Nesse curso, a gente só vai discutir mutuamente exclusivas. A gente vai se fixar nisso, tá? Então a gente não vai discutir interdependência de projetos e tudo mais. Isso aí é muito além do que a gente se propõe aqui nesse curso. Mas se vocês quiserem, tem muito material sobre isso na internet, livros e tal, mas a gente não vai discutir isso aqui no curso. Então, o que a gente vai usar? Então, vamos pensar agora que a gente tem mais de um projeto para avaliar, está avaliando vários projetos e tal, o que a gente vai usar? A gente vai usar os métodos de investimento mais clássicos, né? Que seria o VPL, aqui está NPV, tá a sigla em inglês, mas seria VPL, o VALUE e a TIR. Sendo que a gente já viu que a TIR pode ter alguns problemas matemáticos, tá? A gente vai ver que para usar a TIR aqui, tem vários detalhes, tá? Então a gente vai ter que cuidar de muita coisa para usar a TIR. Usar a TIR direta para comparação em projetos pode levar facilmente a um erro no cálculo, tá? Facilmente. Então, a TIR, eu vou mostrar para vocês como é que a gente deveria usar a TIR, mas na verdade o que a gente vai focar vai ser no VPL e no VALUE, tá? Então esses são os dois métodos mais confiáveis aí para a gente avaliar esses projetos mutuamente exclusivos. A gente vai discutir aqui dois tipos de projetos, tá? Projetos com vidas iguais e projetos com vidas diferentes, tá? Então, projetos com vidas iguais é óbvio, né? Então, os projetos que você está comparando, eles têm a mesma vida. Então,
Hoje, aqui na aula, nessa aula, a gente vai focar em projetos com vidas iguais e na aula que vem a gente vai ver projetos com vidas diferentes, tá? Então vamos ver um exemplo aqui de projetos com vidas iguais. Então uma empresa escolhe entre o projeto A e o projeto B. A alternativa A tem um investimento inicial de 10 mil e tem um custo anual de operação de 1.500. Já a alternativa B, existe um investimento inicial de 12 mil, mas tem um custo anual operacional de 1.350. Sabendo que a TMA, tá, a TMA dessa empresa é 10% ao ano, e que ambas alternativas durarão 5 anos. Tá? Então, a gente está com vidas iguais, as duas alternativas têm a mesma vida. O que vale mais a pena para a empresa? A alternativa A ou B? Ou, por que não, nada? Talvez nenhuma delas vale a pena, né? Então aqui eu estou desenhando aqui o fluxo de caixa para vocês. Então no primeiro momento, a gente vai focar só no VPL e no VAUE, e depois eu vou discutir a TIR mais em detalhes, tá? Então vamos focar primeiro no VPL e no VAUE. Então aqui eu só desenhei o fluxo de caixa de cada uma das alternativas. Vocês vejam que aqui eu não estou falando em receita, lucro, fluxo de caixa positivo. Aqui eu só estou falando em investimento e custos, tá? Então aqui a gente está falando no chamado CAUE, tá? Apesar de eu chamar de VAUE, nas transparências a gente está chamando de CAUE, que é o custo anual uniforme equivalente ao invés do valor anual uniforme equivalente. Então aqui tem os dois fluxos de caixa, tá? Como já definido lá no problema. E agora o que eu vou fazer é calcular o VPL e o VAUE desses projetos, tá? Então a primeira coisa que eu vou calcular o VPL do projeto. Então a gente já cansou de fazer cálculo de VPL, então vou falar rapidamente aqui. Então tem 10 mil, só que agora vejam que os dois são negativos, né? Eu estou trabalhando só com custos agora. Então os dois são negativos nesse caso. Então tem um menos 10 mil, menos 1.500. Isso aí não é sempre verdade, às vezes eu posso estar falando em receitas também. Então eu posso inverter isso para positivo, mas nesse caso a gente está falando só em custo. Então tem menos 10 mil, menos 1.500, aí que tem a mesma coisa, tá 0,1 na 5, elevado na 5, tudo isso aí, faço a mesma coisa projeto A, projeto B, cada um com seus valores. E eu chego à conclusão que o VPL do projeto A é menos 15.686 e o VPL do projeto B é menos 17.117, tá? E eu tenho que, vamos pensar que eu não tenho opção de fazer nada, tá? Eu tenho que escolher um desses projetos. É um projeto que eu tenho que fazer e tal. Então, eu quero pegar o projeto que vai minimizar os meus custos, tá? Então, aqui a minha preocupação é minimização de custos. Eu vou voltar aqui na transparência só para mostrar para vocês. Então, o que é isso aqui? Então, eu peguei todo aquele fluxo de caixa e calculei o meu VPL. Aqui eu tenho VPL de menos 15 mil e aqui menos 17 mil. Então, se eu estou falando de custos, tá? Eu prefiro gastar 15 mil ou 17 mil, né? Então, o VPL A é maior que o VPL B, né? Então, menos 15 mil. Então, menos 15 mil é maior que menos 17 mil, né? Ou seja, eu quero pegar o projeto que vai minimizar meus custos, tá? Então, o projeto que vai minimizar meus custos é o que tem o menor custo. Então, vale mais a pena eu investir na alternativa A do que na alternativa B. E é o que a gente tem aqui, né? Então, como o VPL A é maior que o VPL B, então o projeto A deve ser o projeto escolhido. Então, entre o A e B, eu vou escolher o A, tá? Então, vamos pensar que não tinha alternativa não fazer nada aqui, e entre esses dois projetos, eu vou escolher o A. Agora a mesma coisa, só que eu vou discutir o VAUE com vocês, tá? Então, a gente faz a mesma coisa que a gente fez no VPL, só que agora eu faço o VAUE, né? Vocês podem ver que o 1.500 já está no formato que eu quero lá do VAUE. Então, qual é o formato do VAUE? No formato do VAUE, é que o fluxo de caixa tem que estar distribuído 0, 1 até N. Nesse caso aqui, N igual a 5 períodos, tá? Então, eu quero que o meu fluxo de caixa esteja com esse formato aqui. Ou seja, o conceito do VAUE, tá? Então, o meu 1.500 e meu 1.350, que são meus custos, já estão no formato do VAUE. Então eu não preciso fazer nada, né?
Já estou aqui tranquilo com eles. Agora, meu investimento inicial, que é o menos 10 mil e o menos 12 mil, estão no período zero. Então, eu vou transformar eles, eu vou uniformizar esses caras, tá? Então, como é que eu uniformizo ele? Eu vou usar aquela relação do P com A, então eu vou 0.1, 1 mais 0.1 na 5, dividido por 1.1 na 5 menos 1. Vou usar essas duas relações e com isso eu vou achar o meu VAUE. Deixa eu voltar aqui na transparência só para mostrar o que foi feito. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando esse fluxo de caixa aqui e transformando num fluxo de caixa uniforme com essa estrutura aqui, tá? Então, no período zero a gente não tem nada. Então, o que a gente está fazendo é basicamente pegar... Então, parte daqui é 1.500, tá? Então, seria como eu tivesse 1.500 aqui, em cada um desses, por exemplo, e essa diferença aqui viesse desses 10 mil. E, obviamente, não é 10 mil dividindo por 5, né? Eu estou usando aquela relação do P e do A e estou dividindo esses 10 mil durante 5 períodos. E a mesma coisa eu estou fazendo com esses 12 mil aqui. Então, é como se aqui eu tivesse algo do tipo 1.350 e essa diferença fosse a uniformização desse investimento ao longo de 5 períodos. Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem o VAUE, né? Então, aqui a gente tem o VAUE de menos 4.137 e aqui o VAUE de menos 4.515. De novo, né? O VAUE A é maior que o VAUE B, né? Ou seja, menos 4.137 é maior do que 4.515. Então, eu quero minimizar custo, né? Então, eu quero gastar menos. Então, apesar dos valores serem nominalmente diferentes do valor do VPL, a minha decisão de investir no projeto A ou B continua sendo a mesma, com o VAUE ou o VPL, né? Porque, apesar dos valores nominais serem os mesmos, ele vai levar a decisão de investir no projeto A e não no projeto B.